Consciência. Hoje falaremos do pressuposto do início para toda e qualquer mudança e transformação em nossas vidas. Sem a consciência de que algo ou alguma coisa precisa ser ajustada, mudada ou transformada, como que é possível fazer essa mudança se a gente não tem a consciência disso? Então sejam bem-vindos ao canal Jornada Extraordinária. Eu sou a Viviane Cristina, especialista em desenvolvimento humano e analista comportamental. Hoje o assunto vai ser o mais principal de todos, a consciência, porque afinal sem ela nada podemos fazer para começar uma jornada extraordinária. Então vamos lá começar esse assunto extremamente importante. E o que falar especificamente da consciência? Parece um assunto tão bobo, tão banal, mas não é. É de extrema importância e eu preciso que você tenha essa informação e que você tenha a consciência do que eu vou trazer para você, para que a sua jornada de transformação seja a mais efetiva possível. Porque quando eu começar a me aprofundar mais nos conteúdos de autoconhecimento, você precisa ter esse entendimento. Por quê? Você precisa entender que a nossa consciência, ela é feita de memórias. E muitas vezes o nosso cérebro, por um estado de defesa, por um método de defesa, ele cria alguns bloqueios em algumas das nossas memórias. Algumas memórias que talvez não tenham sido tão boas, algumas memórias que nos trouxe algum trauma, que nos entristeceu em algum momento. Então a gente vai, de certa forma, causar um bloqueio nessas memórias e vai como se fosse um apagão, mas não tem como a gente apagar. Não existe experiências que a gente apague do nosso cérebro, a não ser que aconteça algum trauma realmente cerebral, mas a gente não apaga. Então elas sempre vão estar lá no nosso inconsciente. E o processo do autoconhecimento é justamente trazer à luz muitas coisas que talvez te incomodou em algum momento, mas eu vou precisar trazer à luz para que isso não te incomode nunca mais. Vou fazer uma analogia de um machucado. Quando você vai lá e machuca, como que é o processo para uma boa cicatrização desse machucado? Você vai ter que ir lá, higienizar, vai ter que lavar, vai ter que passar um sabonete, vai ter que higienizar esse machucado para depois você vir com uma pomada e depois você vir com um band-aid. Mas antes desse processo da higienização, vai doer. Você vai expor a sua ferida e vai doer. Aquela lavagem, aquela higienização vai doer. E é assim que vai acontecer também com o nosso processo de transformação, de amadurecimento. E nós vamos expor, eu vou acabar expondo, expor algumas memórias, alguns traumas que aconteceu durante algum momento da sua vida, mas vou expor, você vai ter que trazer a luz para você trazer a cura desse trauma, dessa memória negativa. Então a gente traz para a luz para trazer a cura e aí sim fazer o processo de ressignificar, que é você se livrar daquele trauma, daquela dor, daquele momento que te aprisionou em algum momento lá da sua vida e que prendeu você para o resto da sua vida. Então a gente vai ter que fazer esse processo e aí para isso a gente tem que trazer a consciência. Até trouxe hoje aqui o meu quadro branco, vou colocar aqui de uma forma muito didática para você entender como que funciona o nosso processo de empilhamento de memórias, para você compreender o nosso processo de consciência e logo iniciarmos um assunto mais profundo aí de autoconhecimento. Vamos então de forma mais didática para você entender como funciona esse empilhamento de memórias, para a gente trazer de forma muito saudável a consciência, tudo aquilo que é necessário trazer para a gente seguir uma vida extraordinária que nós nascemos para viver? De forma prática, eu quero trazer aqui para você como que funciona o processo de empilhamento das memórias no nosso cérebro. E aí você vai entender melhor o nosso processo de consciência e o nosso processo de inconsciência. Mas antes disso, eu quero que você entenda que
como que funciona a nossa base da nossa estrutura emocional? Ela é criada, construída na nossa infância, em média de 0 a 12 anos de idade. Essa base ela é construída. Então, de 0 a 12 anos de idade é construída a nossa base de estrutura emocional. E o que você quer dizer com isso, Viviane? Que a maioria das memórias que ocorreram nessa fase são as que vão percorrer por maior parte da nossa vida, enquanto a gente não trouxer a consciência, muitas vezes, muitas coisas que aconteceram nessas fases, elas vão acabar servindo como bloqueios ou travas emocionais, onde vai impedir a gente de tomar certas ações. Então, como que eu vou trazer isso de forma mais dinâmica para você entender? Vou colocar aqui, ó, em um recipiente, vou fazer de azul aqui, em um recipiente, quero que você entenda como que funciona isso dentro do nosso cérebro. Dentro dessa fase de 0 a 12 anos, por exemplo, quando você tinha lá 2 anos de idade, onde você se sentia muito amada, muito querida, onde o seu pai te deu muito afeto, a sua mãe te deu muito afeto, te faziam muito carinho, te davam, validava você, davam palavras de afirmação para você, falava que você era amado, que você era querido, que você era abençoado, palavras de afirmações, trazia coisas, te enchia de palavras, você conseguia ouvir, você conseguia ver os seus pais ao seu redor sempre, e você conseguia se sentir muito acalentado, com muito afeto. Isso te gerou um certo tipo de memórias, ok? Então aqui uma memória boa. Mas aos 5 anos de idade, os seus pais trabalhavam muito, então eles ficavam muito tempo fora. Então você não tinha tanta constância da presença deles. E aí, de certa forma, você começou a se sentir abandonado, porque você não tinha nem a presença da mamãe, nem a presença do papai, mas eles estavam fora, trabalhando, mas o seu sentimento era que você estava sendo abandonada pelos seus pais. E isso te gerou uma certa memória, uma certa experiência. Então, esse sentimento, essa memória te gerou um sentido, ok? E aí, para você entender, todo esse processo que eu estou fazendo em empilhamento são processos de experiências que ocorreram através de estímulos que você viu, que você ouviu e que você sentiu, ok? E aí, lá por 7 anos de idade, você começou a ir à escola, você começou a ser muito bem elogiado pela professora, a sua mãe estava presente com você, vinha, te chamava, sentava, fazia atividade da escola, o seu pai te levava pro parquinho, brincava, tinha esses momentos em que você se sentia muito amada, muito feliz perante a sua família. E aí isso te gerou uma outra memória boa. Então, lembrando que todas as vermelhinhas são as memórias boas, ok? E a de preto não são tão boas, tá? Não foi o sentido que você deu de não ser tão boas. E aí, aos 8 anos de idade, você queria muito ter uma festa de aniversário, mas por questões financeiras, os seus pais não puderam te dar essa festa. E, infelizmente, também nesse processo de 8 anos, você tinha um animal de estimação que veio a perder. E aí, junto com essa memória que você ia fazer 8 anos, você queria ter uma festa, seus pais não puderam te dar por uma questão financeira, e você também perdeu seu animalzinho de estimação, e aí isso você também ficou doente, você ficou com febre, teve problemas, você não pôde ir para a escola se divertir com seus amiguinhos. Isso também te gerou uma memória, que você não se sentiu amada, você não se sentiu cuidada, então você sentiu
que você perdeu seu animal, que você não pôde ter sua festa, que você não pôde ir à escola junto com comemorar com seus amiguinhos. Isso também te trouxe uma memória não tão boa também. Então isso foi empilhando. E aí aos 9 anos de idade, aproximadamente, você já estava mais maduro entre aspas, né? Você já estava mais independente, conseguia levantar o horário determinado, já começou a ajudar a mamãe e papai a fazer algumas coisas. Porém, você começou a presenciar a mamãe e papai brigando, tendo muitas discussões, gritando um com o outro, elevando a voz. E aí lá no seu inconsciente, você sentia que eles estavam brigando por conta de você, por sua causa, porque talvez você tenha feito algo que não tenha agradado eles. E aí você ficava pensando que a culpa poderia ser sua e juntamente com, uau, será que eles não estão me vendo aqui? Eu estou aqui, eu não estou sendo vista, papai e mamãe não me amam, papai e mamãe não estão me vendo. E aí isso te gerou mais uma memória, isso mais uma memória negativa. E aí você foi à escola e com essa memória que você teve, que você passou na sua casa, com mamãe e papai discutindo, você foi na escola. E aí automaticamente você começou a querer levantar a voz com seus amiguinhos. E aí quando você ia falar com um amiguinho ou com uma amiguinha, você acabava se exaltando, falando alto. Por quê? Você presenciava isso em casa. Então, de certa forma, você acreditou que isso talvez seria algo normal. E aí você começou a levantar a voz para os seus amiguinhos, a querer agredi-los. E aí a professora foi e escreveu na agenda para mamãe e para papai. E quando você chegou em casa, os seus pais não compreenderam o fato de você ter feito toda aquela situação na escola e te colocaram de castigo. E foi lá, não, então você vai ficar de castigo porque você maltratou seus amiguinhos na escola. E aí isso também te gerou uma outra memória ruim. E aí, aos 10 anos de idade, você conseguiu já ter a sua festa que você tanto queria, você conseguiu começar a se destacar na escola, você começou a fazer amiguinhos novos, você teve uma enturmação, você começou a se sentir visto, a se sentir notada, a se sentir importante. E isso te gerou boas memórias, boas lembranças. E aí, conforme vai acontecendo, durante esse período de 0 a 12 anos, a gente vai tendo empilhamentos de experiências e estímulos. Talvez essas experiências não tenham sido tão boas e outras que foram boas. Só que a tendência tem que, quando nós tivermos as memórias, as experiências negativas, elas tendem a pesar mais do que as positivas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu não lembro do que aconteceu na minha infância. Pode ser, não é que você não lembre, é que o seu cérebro, por um processo de bloqueio, um processo de defesa, ele acabou tentando apagar aquelas lembranças que talvez não tenham sido tão boas assim. Então, isso acaba te ocasionando que você não tem muitas lembranças. Ou pode ser ao contrário, que você tenha boas lembranças, que você lembra o quanto você foi amado, o quanto você foi cuidado. E aí isso pode ser que você tenha tido mais lembranças e estímulos positivos do que negativos. Então você vai lembrar mais de coisas boas do que coisas negativas. E aí através aqui esse processo, o que aconteceu? Esse processo é um processo das experiências, ok? Então todo esse processo de empilhamento foram experiências que você viveu. Vou colocar a ação aqui para que você compreenda também. E aí, através dessas experiências, isso te gerou memórias. Memórias de tudo que você viu, de tudo que você ouviu e de tudo que você sentiu, tá? Isso te gerou memórias. E através das memórias, isso trouxe para você significados. De que a culpa é sua, de que o erro foi seu,
ou de que você foi muito bom em ter feito aquilo, e aí você foi merecedor daquilo. E aí, através dos significados, te gerou sentimentos. Eu sou muito amado, eu sou muito querido, eu sou muito capaz, eu sou merecedora, ou eu fui abandonado, eu não sou amado, eu sou rejeitado. E aí, através dos sentimentos, isso te gera as crenças. As crenças nada mais é o nome que se dá para aquilo, quando aquele trauma, aquele bloqueio de alguma coisa que aconteceu na sua vida que está impedindo de você viver o hoje, o extraordinário que Deus tem para você, de impedir de você tomar alguma ação para você ter uma vida melhor hoje, ou uma ação para que você tenha uma vida melhor no seu futuro. Mas essa conversa de crenças vai ficar para um outro momento. Eu sei que nós, por um mecanismo de defesa, a gente tende a querer esquecer e a não querer lembrar de coisas que nos trouxeram memórias negativas e ruins. Mas eu preciso que você confie nesse processo de consciência, porque vai ser só através da consciência, trazendo luz para essas memórias que talvez não tenham sido tão boas, que você vai passar por um processo de cura, de liberar perdão, de pedir perdão, de libertação, para que você possa finalmente viver o extraordinário que Deus tem para você. Então, eu convido você, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, já compartilhe com alguém que você queira que viva essa jornada extraordinária. E eu vou te dar um aviso, talvez durante o nosso processo dos conteúdos que eu for trazendo, pode ser que em algum momento você tenha memória de alguma coisa, venha para sua consciência alguma coisa que já havia acontecido há muitos anos e que talvez não faça sentido você lembrar disso agora. Mas eu peço, anote, sempre anote toda e qualquer lembrança que te vem na mente. Nada é do nada. Então sempre anote que vai chegar uma hora que vai fazer sentido para você. Não tenha medo. Esse é um processo de libertação, de transformação. E eu vou te acompanhar nesse processo. Ok? Venha comigo então, confia no processo e até o próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo.